Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 31, Livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Pergunta: as doutrinas espiritualistas afirmam que os espíritos humanos são portadores de livre-arbítrio. No entanto, também afirmam que existe o determinismo da lei da evolução. Afinal, somos ou não somos livres? Resposta: o espírito é livre para agir, mas, pela lei de causa e efeito, ele fica vinculado às suas ações e terá de receber as infalíveis consequências de cada ato cometido, seja luminoso ou sombrio. Avaliemos, pela lógica, o determinismo da legislação divina. É da lei do Criador que na ação é impressa a natureza da reação. Consequentemente, a nossa liberdade de ação é limitadíssima. Observemos que o peixe tem todo o oceano para livremente agir, mas não deve sair da água. É normal que o espírito de pouca evolução faça uso de seu livre-arbítrio, mesmo que inconsequentemente. Mas, em função do universal determinismo da lei da evolução, ele terá de absorver em si as reações de suas ações, sejam positivas ou negativas. Quando as ações contrariam a lei da evolução ascensional, surge-lhe a dor na condição sagrada de bússola norteadora e disciplinadora. Com a dor, ele tem possibilidade de refletir e concluir que, estando fora da lei, deve receber as reações de suas ações com semblante primaveril, convicto de que, na justiça divina, não há falhas. O espírito, quanto mais evolui, menos arbitra. Com a evolução, ele adquire consciência quanto à perfeição do Criador, a ponto de dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu destino. Mais graduado, o ser espiritual empenha-se em, ao fazer uso da liberdade, adquirir a sua libertação íntima e, consequentemente, entrar com consciência no fluxo da correnteza da vida universal, certo de que está nas mãos de Deus a sua trajetória. E assim, sem parcimônia, ele dirá: Pai, que seja feita a tua vontade. Sabemos que é da legislação divina o determinismo de que todo efeito retorna à causa. Portanto, todas as mônadas, criadas simples e ignorantes pela causa sem causa, Deus, retornarão ao Supremo Pai, conforme sinalizado na parábola do filho pródigo. Desse modo, por mais recalcitrante que seja uma criatura, ela retornará ao Criador. Na fase inicial de nossa escalada evolutiva na condição humana, por sermos inconscientes e inconsequentes, arbitramos com toda a pujança de nossa arrogância, pois queremos impor a nossa vontade. Por meio dos reencarnes, absorvendo as reações de nossas ações, já que assim é o determinismo das leis do Supremo Legislador, Deus, despertamos os atributos divinos dos quais somos portadores e conscientizamo-nos da onisciência, onipresença e onipotência de Deus em nós. De tanto o espírito errar, sair do rumo, perder o prumo, durante as sucessivas vidas absorvendo os efeitos de causas pretéritas, ao atingir determinado grau de consciência, ele deixa de arbitrar, o que lhe permitirá seguir espontaneamente e sem racionalizar as leis de Deus. Portanto, independentemente da diminuta vontade humana, há o determinismo da lei ascensional. Em função do determinismo da lei da evolução, a tendência natural de todos os espíritos, à medida que o seu Cristo interno desperta os atributos divinos em si, é deixar de arbitrar. Quanto mais consciente estiver da perfeição das leis de Deus, com mais facilidade entrega-se, sem perder sua identidade, à correnteza da vida universal. Dessa forma, ele passa a ser um sábio universal. Pergunta: já que existe o determinismo da lei de Deus intrínseco na mônada, de forma que todos os espíritos retornem à causa criadora, por que então ele nos criou com livre-arbítrio? Resposta: não nos esqueçamos de que todo o efeito retorna à causa.
Nós somos efeito da causa criadora, Deus. Assim, acontecerá o nosso inexorável retorno a Ele. Mas é sempre bom relembrar que quando saímos dele, éramos simples e ignorantes. Daí o primoroso papel desempenhado pela lei de ação e reação. Pois quando as nossas ações não são benfazejas, embora as reações sejam carregadas de dores, sofrimentos e dificuldades diversas, são portadoras de sagrada energia que impulsiona o crescimento interior. Percebe-se dessa forma que a dor é a maior economia na criação universal. Por enquanto, ainda incompreendida por nós, a dor é de alto valor para a nossa evolução e ascensão espiritual. Por ser Deus a perfeição absoluta, não existe acaso na criação. Cabe-nos, então, procurar entender o mecanismo de o universo ser determinístico, reagindo contra ou a nosso favor, de acordo com as nossas ações. O contra, momentaneamente negativo, será o acionador de nossas mudanças íntimas. Nesse caso, o efeito negativo passou a ser a causa positiva para alavancar o nosso crescimento interior. Podemos, então, comprovar que na natureza nada se cria, nada se perde, pois tudo se transforma segundo Lavoisier. Analisemos. Na parábola do filho pródigo, no primeiro momento, o espírito sai do Pai Criador para, por meio das reencarnações, experienciar as diversificadas situações e, entre erros e acertos, criar alicerces sólidos e, com o passar de milênios, eras e ciclos planetários, reencarnando nas muitas moradas do Pai, tornar-se uma rocha moral, ter condições reais para dominar as forças da natureza e tornar-se um co-participante na obra de Deus. Durante o seu afastamento, convivendo com ações e reações, o filho pródigo adquire consciência de que ele era um filho muito amado do Pai Criador. Ao sentir saudade dele, começa a sua reversão, começa o seu retorno. Quando de seu regresso ao Pai, paulatinamente, ele arbitra menos, preferindo deixar sua trajetória por conta das leis supremas. Com tal atitude, já é possível deduzir o grau de consciência adquirida durante o seu percurso de afastamento, experimentando as adversidades, principalmente no plano dos encarnados. Assim é que o livre-arbítrio nos leva a despertar o nosso Deus interno, a nossa força superior, a força-energia de nossa alma, a nossa chama crística. E dessa forma, na mesma proporção que despertamos a fagulha de Deus existente em nós, acontece de maneira natural e espontânea uma integração ao fluxo da correnteza da vida. É processo tão sutil que a própria pessoa, mais entregue ao tropismo divino, não percebe que deixa suavemente de arbitrar. Pergunta: é possível analisar outros aspectos entre o livre-arbítrio e a condição determinística da lei de evolução? Resposta: de imediato, já é possível deduzir que a pessoa só arbitra negativamente enquanto não compreende verdadeiramente as leis imutáveis do Criador. A partir de determinado grau evolutivo, ela abre mão da arrogância, da prepotência, da vaidade e da sua irmã gêmea, a soberba, passando a empenhar-se em colocar seus talentos a serviço de Deus, servindo a seus semelhantes. Percebe-se que, sem muito esforço, tal pessoa passa a ser mais flexível e mais tolerante, além de conviver melhor com as diferenças. Quando surgem as dificuldades, ela ora e pede inspiração à divindade para encontrar as soluções. A criatura de pouca experiência com Deus almeja sua total e irrestrita liberdade, principalmente quando ignora a legislação do Criador. Em muitos casos, tem conhecimento teórico da legislação divina, mas a sua biologia carregada de energias da ancestralidade animal se sobrepõe às suas aspirações superiores. Na sequência, durante os milênios no vai-vem reencarnatório, conseguirá transformar o conhecimento teórico em sabedoria, vivenciando o que já compreendeu das leis de Deus. Por meio das milenares experimentações, convivendo com causa e efeito, o espírito assimila as leis de Deus e armazena no inconsciente profundo as qualidades adquiridas para formar o seu patrimônio eterno.
Justifica-se dessa forma muitos encarnados, desde jovens, demonstrarem inclinações transparentes para o bem, a solidariedade, a fraternidade e, sobretudo, o excelente grau de compreensão para com as fraquezas alheias. Quanto mais se evolui, maior é a percepção entre o consciente e o inconsciente. Por esse mecanismo, ele tem intuitiva lembrança da trajetória percorrida com erros e acertos, luz e trevas, além das dores e dos sofrimentos experienciados nas sucessivas vidas. O espírito, à medida que evolui, passa a conceber que o determinismo das leis da evolução não é castigo divino. Por isso, ele procura compreender que as reações, quando dolorosas, devem ser absorvidas com serenidade para não gerarem novos karmas negativos, tendo em vista que os efeitos não compreendidos passam a ser causas de novos efeitos dolorosos. Outro importantíssimo fator que leva a criatura mais lúcida quanto à lei da ascensão a não reclamar de seus momentos difíceis é reconhecer que Deus é tão perfeito que até mesmo diante de suas ações inconsequentes, as reações servem para despertar o seu Cristo interno. É magnífica a obra de Deus. Portanto, a mesma dor que causa desconforto para quem ignora a perfeição do Criador pode ser dádiva, júbilo e êxtase para as pessoas mais experientes e portadoras de mais intimidade com Deus e que compreendem as suas leis disciplinadoras. Pergunta: o espírito, por ser portador da livre escolha, pode optar por sua estagnação eterna? Resposta: Deus não seria perfeito se isso fosse possível, visto que a lei da impermanência não faculta nenhum ser espiritual retroagir na evolução da consciência, nem parar eternamente a sua caminhada evolutiva ascensional. O máximo que a lei permite é que ele pare a sua trajetória, mas depois terá de recomeçar de onde parou. Deus é tão magnífico que previu a conduta dos recalcitrantes temporário, mas imprimiu em cada mônada, desde a gênese de sua sagrada criação, o divino atributo da vontade de retornar conscientemente à sua origem. Pergunta: o espírito, ao reencarnar, deixa de ter acesso à sua história, ao seu passado? Por que, em muitos casos, ele ainda, em um corpo infantil, passa por fortes dores, doenças sérias e sofrimentos atrozes? Nesse caso, que tipo de lição uma criança pode assimilar para se redimir de seu passado? Resposta: em condições normais, a pessoa não perde integralmente a consciência de suas encarnações, principalmente as últimas. Também não devemos nos esquecer de que, na vigília do sono, somos orientados pelos espíritos superiores habitantes de nossa colônia espiritual. Por se tratar de uma sociedade com pouca evolução espiritual, o mais comum, a maioria dos encarnados, é aqueles cujo comprometimento com a lei de Deus é muito elevado, nem sempre resistirem aos embates da primeira infância. Outros tantos, mesmo fazendo uso das vacinas inibidoras das doenças durante o tempo da encarnação, ou seja, os primeiros 7 anos de vida, passam por momentos de drenagem, descarregando, através do corpo biológico, certo percentual das toxinas aderidas à sua tessitura perispiritual e que foram geradas em vidas pretéritas, sendo que boa cota dessas energias deletérias será drenada durante a existência quando adultos. Há espíritos em que a carga tóxica é menor, daí a drenagem ser apenas por um período de encarnação. Existem também situações em que a pessoa não consegue drenar toda a carga tóxica, ficando certa cota para os próximos reencarnes. Também há aqueles que, em função do tempo programado para aquela reencarnação, quando portadores de acentuada carga tóxica de outras existências e condutas que infringiram os estatutos da vida, a primeira metade da encarnação serve para se reajustarem diante da lei de ação e reação. Se uma pessoa foi programada para viver 98 anos e precisar dos primeiros 49 anos para se reajustar diante das leis da vida, por causa de seu passado, o que é comum à boa parcela dos espíritos terrenos, deve estar muito atenta quando entrar na década da metade de seu tempo previsto para aquela vida,
pois ela poderá perder a autoestima e ficar amuada por admitir que não consegue realizar suas aspirações. É possível que essa mesma pessoa, no entanto, passe a ter grande ansiedade e assim atirar-se de maneira descoordenada numa correria desenfreada, tentando recuperar o tempo perdido. Nesse caso, a vida vai exigir-lhe muito equilíbrio e será fundamental fazer uso sempre do orar e vigiar. Uma vez que o passado se encontra presente em nossa vida atual em forma de reações às nossas ações, de maneira objetiva ou subjetiva, sabemos que a nossa história nunca morre. Atualmente, estamos colhendo os frutos de nossa semeadura. Os espíritos mais conscientes, ao reencarnarem, têm lembranças subjetivas dos encarnes pretéritos. Têm lampejos das vidas anteriores. Assim, por ser Deus a perfeição absoluta, mesmo quando criança, passando por provas e expiações, a centelha espiritual vai despertando recursos de sua latência como forma de preservar a vida. Por isso, embora em um corpo infantil, o espírito aprende expressivas lições. Pergunta: sendo a lei de ação e reação tão dura a ponto de exigir que o infrator pague ceitil por ceitil, por que as doutrinas espiritualistas valorizam a prática da caridade? Ela ameniza as dores humanas? Resposta: já temos discernimento suficiente para saber que a prática da caridade é excelente atenuante diante das reações às nossas ações inconsequentes. Mas estejamos atentos, pois ninguém se salvará somente por praticá-la. As leis da evolução exigem conhecimento para o espírito se libertar das ações que não seguem os princípios éticos morais ensinados e vividos por homens iluminados e luminosos. A pessoa, ainda que praticando a caridade, mas sem mudança de hábitos e valores e sem aquisição de novos conhecimentos libertadores, os quais elevam divinamente a frequência mental, tem possibilidade de continuar infringindo os estatutos da vida. As leis da evolução permitem que o infrator faça a opção de, em vez de pagar as suas dívidas com a dor ou com o sofrimento, servir aos semelhantes sem ostentação, de maneira humilde, de forma que a sua mão esquerda não veja o que praticou a direita. É de bom senso, diante da evangélica prática da caridade, que não nos desvinculemos emocionalmente da gratidão. Gratidão por podermos servir aos nossos semelhantes sem humilhá-los, de preferência com fraternal afago, com a vibração da solidariedade e com calorosos e energizantes abraços. Em função de nossa pouca experiência no vai-vem reencarnatório, é bom nos mantermos orando e vigiando para evitar que a gigantesca força de nosso ego, que nos atrai ao passado de erros, se sobreponha à nossa crítica e potente vontade de adquirir a libertação íntima na condição de espíritos cósmicos, eternos e imortais. Difícil é aceitar sem vacilo que a dor atual, além de ser reação à nossa ação, quando compreendida, também é responsável pela nossa consciente evolução, pois advém dela o impulso crítico da vontade para trabalhar as nossas seses, empenhados em adquirir a misericórdia do ver, ouvir e falar. Tão somente a dor, sem compreensão, não conduz a criatura à salvação. Da mesma forma, é a prática da caridade, pois a pessoa não se salvará se, ao mesmo tempo em que a pratica, não investir na aquisição de novos e eternos ensinamentos libertadores. Nesse caso, consegue ajudar ao próximo, mas não as sente. Quem erra por ignorância não se deve dar por satisfeito, considerando que a reação é sempre integral para cada nível de consciência, pois a quem mais é dado, mais é cobrado, processo natural e infalível. Se o mesmo ato for praticado por um ignorante das leis de Deus e por um sábio, diante da reação, o ignorante sofre menos. Isso porque os dois receberão os mesmos efeitos, mas o sábio, além da reação natural, dará substancial acréscimo à energia da reação, devido ao sentimento de culpa. Ele sente a culpa de quem sabe, mas não pratica. Pergunta: há uma explicação científica que justifique um sábio sofrer mais do que um ignorante
quando os dois praticam o mesmo tipo de ato, quem é mais protegido pelas leis do Criador, um sábio ou um ignorante? Resposta. Observando-se apenas com os olhos humanos, dos não iniciados, aqueles que não veem além das aparências, não é possível medir o quantum de energias movimentadas na prática de um ato. Normalmente, só se vê a parte externa da ação sem considerar a condição interna, mental, de quem a pratica. Portanto, quanto mais o espírito conhece as leis de Deus, mais deve ter atos e atitudes compatíveis com o seu grau de evolução, de preferência não permitindo ser influenciado pelo meio ou por circunstâncias. O espírito que for mentalmente mais capaz, mesmo que a sua capacidade ainda não seja usada para fins iluminativos, terá de absorver as reações de suas ações de acordo com a sua condição de movimentar energias para agir. Para melhor se avaliar um ato humano, deve-se considerar a evolução espiritual da criatura, pois um recém-chegado ao reino nominal ainda não desenvolveu suas crísticas forças mentais e não tem condição para se autoconduzir, razão pela qual é altamente influenciado pelo meio externo. É necessário observar as reincidências na conduta, quando as circunstâncias são similares, e deduzir se a repetição faz parte de sua idiosincrasia. Dessa forma, as justificativas convenientes não vencem nem convencem. Consequentemente, a ação inconsequente não foi devido a um descontrole momentâneo, mas à sua idiosincrasia. Isso porque muitos são portadores de certa força e energia mental, mas desprovidos de sentimentos nobres. É da lei da criação que se conhece verdadeiramente a evolução espiritual de uma pessoa quando ela, na ação, encontra-se sozinha, ou seja, sem os holofotes do reconhecimento social. Portanto, quem for avaliar a conduta da vida alheia deve também considerar tal realidade. É da lei do Criador que quanto mais o espírito evolui, mais livre se torna. Por isso, é de bom senso que ele, aproveitando a liberdade, adquira a sua libertação íntima, a fim de não portar rótulo de sábio e, no entanto, ter conduta de quem ignora a legislação divina. Aquele que é verdadeiramente sábio, naturalmente é mais protegido pelas leis do Criador, pois ele confia em Deus e é capaz de dizer-lhe: em tuas mãos entrego o meu destino. Ele tem possibilidade de melhor conduta ético-moral e, consequentemente, terá o universo à sua volta, agindo positivamente a seu favor. O espírito de pouca evolução, no entanto, erra muito mais devido à ignorância do que pela maldade. Evidentemente, existem aqueles que, mesmo conhecendo o certo, preferem optar pelo errado, pois não conseguem entrar em acordo com o seu orgulho nem com sua arrogância. São aqueles que desafiam as leis do Criador, embora sabendo que serão inexoravelmente vencidos. Consideremos, por exemplo, uma pessoa que tem evolução espiritual 100 unidades luz, praticando um ato, e outra com evolução 1000 unidades luz, praticando o mesmo ato. Evidentemente, a portadora de 1000 unidades luz, na ação, tem mais capacidade de polarizar o éter cósmico quando for praticar o ato. Em consequência, receberá a reação de acordo com a sua evolução. Quanto mais a pessoa evolui espiritualmente, menos reclama das dificuldades existenciais. Ela sabe que são reações às suas ações. Pergunta: pode-se considerar que, à medida que o espírito evolui, perde seu sagrado livre-arbítrio? Resposta: ao contrário, quanto mais evolui, mais livre se torna. Acontece que, na mesma proporção que o espírito assimila a perfeição das leis de Deus, menos arbitra no sentido de querer impor suas ideias. Ele prefere seguir o fluxo da correnteza da vida, empenhando-se em adquirir mais conhecimentos libertadores das reencarnações compulsórias. A pessoa mais lúcida quanto à lei de causa e efeito e ao eterno vir a ser, torna-se progressiva e naturalmente mais coerente quando, da gênese de cada ato, ela sabe que é portadora de livre-arbítrio, mas responsável por suas ações. Uma vez que a responsabilidade é de acordo com a liberdade adquirida na escala evolutiva, pois a quem mais é dado, mais é cobrado, quem for mais evoluído fica com maiores responsabilidades perante as leis do Criador.
Pela logicidade da lei de ação e reação, a criatura é livre para agir, mas sua liberdade é condicionada ao seu conhecimento. Por mais que almeje avançar, por ser portadora da liberdade, continuará limitada, pois as reações às suas ações, quando fora da lei, a impedem de progredir rumo à ascese por causa das dificuldades que surgirão em forma de efeitos danosos. Com isso, ela é obrigada a, primeiramente, receber os efeitos de causas pretéritas, para, mais experiente, infringir menos nos estatutos da vida e continuar a sua evolução. Dessa forma, mais esclarecida e mais livre para agir, prefere reagir ao impulso divino e entregar-se ao Senhor da vida, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu destino. Pergunta: as literaturas espiritualistas descrevem a altíssima capacidade mental, embora sem sentimentos críticos, de espírito que há milênios vivem no baixo astral, gerando karma negativo. Uma vez que são portadores de livre-arbítrio, quais os fatores que irão levá-los a abrir mão dessa estagnação evolutiva, já que são ávidos por poder e domínio? Eles não poderão optar por permanecer na condição em que estão? Resposta: o momento histórico e seletivo da Terra, envolvendo os planos dos encarnados e desencarnados, exige de todos nós a reflexão, considerando que bilhões de espíritos estão sendo naturalmente arrolados, os quais serão alocados pela irmã Celina, sob a égide de Maria, a Santíssima Mãe, e serão exilados para outros mundos por falta de evolução compatível para frequentar uma escola secundária. Segundo o Pai José, através da psicografia de Ana Maria de Farias de Almeida, a nobre irmã Celina desempenha tarefa de essencial importância nas chamadas hostes dimensionais, cujo objetivo se destina à alocação dos transportados intermundos. A criatura humana, enquanto na fase evolutiva primária, tem fortes anseios para adquirir o poder, visando a dominar seus semelhantes. Enquanto não se evangelizar, a ponto de ver, ouvir e falar com misericórdia, continuará oscilando entre acertos e erros, precisando conviver com dolorosas reações. A mônada, ao ser criada por Deus, traz em sua química divina um elemento genético específico, de forma a desenvolver sua capacidade de mandar, sendo que, a princípio, por falta de experiência com o Criador, o poder ao qual aspira é dominar o mundo externo a ela, razão pela qual nas milenares reencarnações conviverá com dores e sofrimentos, devido às reações de suas ações inconsequentes. Em estágio mais evoluído, a preocupação do espírito passa a ser dominar a si mesmo. Dominar o seu universo interno, as suas mazelas, os seus instintos inferiores, para aprender a mandar de maneira consequente. A partir do estágio evolutivo em que aprendeu a mandar sem infringir as leis de Deus, passa a ter condições para dominar o mundo externo de maneira naturalíssima, tendo o universo agindo criticamente a seu favor. A sociedade terrena é rica de exemplares humanos que, representando a divindade, movimentaram e movimentam as energias da natureza para atender a determinadas situações. O exemplo mais notório foi o de Jesus. O espírito, embora portador de livre-arbítrio, devido ao determinismo da lei da impermanência, mesmo recalcitrante, não consegue permanecer eternamente estagnado. A lei do Supremo Pai é tão perfeita que lhe permite arbitrar pelo mal e assim adquirir dolorosas experiências para quando, graduado ao máximo do mal, se deparar com o nada, com o vazio. Nesse momento de sua história evolutiva, convivendo com causa e efeito nos reencarnes, sente vontade de voltar para Deus Pai na condição de filho pródigo e, assim, despertar paulatinamente os atributos divinos latentes em si. Com a sua reversão, quando ele atingir o máximo do bem, se deparará com Deus. Vamos nos valer do que consta no livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, no capítulo Considerações Gerais sobre o Karma. Diz Ramatiz: o karma, como lei imutável aliada à de causa e efeito, rege todo o processo da vida cósmica. É a própria pulsação harmônica do Criador, manifestando-se tanto na composição dos astros
como no aglomerado dos elétrons constitucionais dos átomos. Cada orbe e cada elétron ajusta-se perfeitamente a esse ritmo eterno e de aperfeiçoamento sideral, conjugando-se para a harmonia do cosmos. Há, pois, um entrosamento cósmico de ação e reação em todo o cosmos. Assim é que a Terra, movendo-se e consolidando-se sob a regência disciplinadora do seu karma, só se aperfeiçoa em harmonia com o karma da constelação solar a que pertence. Mas esta, por sua vez, liga-se ao karma de sua galáxia, que também se submete ao karma das demais galáxias dependentes do karma dos hemisférios cósmicos. A lei de causa e efeito registra as ações boas ou más. A lei do karma procede ao balanço das ações registradas e dá a cada espírito o saldo que lhe cabe em resultados bons ou maus. Adventos crísticos. O bom senso nos leva à compreensão de que as leis de Deus são realmente perfeitas, considerando que até mesmo quando arbitramos trafegar conscientemente pelas estradas tortuosas da existência, saindo do rumo evolutivo ascensional, elas se fazem presentes para nos reconduzir amorosamente ao prumo sob a forma de efeitos disciplinadores. Observado o determinismo da lei da evolução, em que todo efeito retorna à causa, é possível nos avaliarmos quanto ao nosso grau evolutivo, verificando nosso estado de equilíbrio e harmonia na simples convivência com as diferenças. O ser humano, que já adquiriu compreensão para com as fraquezas alheias, é naturalmente mais evangelizado, o que é facilmente percebido observando-se a sua idiosincrasia, ou seja, a sua maneira cristã de reagir às situações circunstanciais. Uma vez que o homem é o que ama, nós somos do tamanho do nosso amor. Portanto, em sendo o amor incondicional o ápice da lei da vida, a ser alcançado por todos os espíritos, arbitrarmos por amar a Deus sobre todas as coisas, além de ser manifestação de suprema sabedoria, é a maneira mais crística para amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Fora do amor não há salvação. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Fim do capítulo 31, Livre-Arbítrio e Lei de Causa e Efeito.